Olá, bom dia. Estamos em um horário diferente hoje aqui fazendo essa live. A ideia é fazer lives nas quintas, né? Não vou dizer toda quinta, mas toda quinta que der. Por isso que eu estou chamando quinta de sabedoria. Ainda não temos um horário, ainda não estou com um horário assim fixo, né? Mas ali vai ser às vezes às 14 horas, às vezes no meio-dia, talvez no fim de tarde. Toda quarta-feira ali eu vou tentar deixar avisado quando que vai ser, que horário que vai ser a data, que horário que vai ser aqui, né, a live, a depender ali da data, tá? Então vocês ficam ligados, né? Quem não conseguir assistir ao vivo, depois pode assistir gravado, tá? Ela vai sempre ficar gravada aqui no Instagram, e aí eu puxo também pro YouTube, que é um ambiente um pouquinho mais protegido, né, de dispersão, tá? O tema que eu separei hoje pra gente conversar um pouco, pra gente refletir, eu trouxe assim como título, né? Saber é diferente de experimentar. Tá? Então a gente vai desenvolver um pouquinho hoje. Como eu já disse em outras lives e repito aqui, né? Minha ideia é trazer de forma simples aqui os temas, sem muitos termos, né? Eu vou evitar ao máximo assim usar termos técnicos, termos em sânscrito, porque a minha intenção aqui, inclusive na internet, é conseguir trazer o conhecimento do yoga de uma forma realmente acessível, simples, fácil. Tá? Esse aqui é um vídeo no Instagram, então vai ser muito mais um bate-papo, né? Com, claro, um conteúdo aí interessante para vocês, mas nada assim muito, eu não quero fazer nada muito cansativo, né? Como ou exigente, né? Como uma aula, tá? Para isso a gente tem outros encontros, até que eu faço de vez em quando, aulas no Zoom, né? Do pessoal que está ali no grupo de WhatsApp, que eu, né, compartilho e divulgo essas aulas, né? Os cursos também, né? A gente tem outras coisas mais estruturadas, mais organizadas. Nesse ambiente aqui, acho que cabe uma coisa mais social, né? Afinal, é uma rede social, tá? Então a ideia é ser um tema leve, fiquem bem à vontade para perguntar, para interagir, tá? Agora ou até depois, aí quem estiver vendo gravado aí nos comentários, para a gente poder desenvolver também. Fico bem à disposição. Esse tema aqui, né, é uma coisa que os temas que eu trago são coisas que surgem ali nos meus atendimentos individuais com os meus alunos e alunas, né, pacientes. E aí eu separo alguma coisinha e vou trazendo para cá. Um aluno, faz umas 2 semanas, ele me trouxe uma pergunta assim, né, cara, por que eu não consigo mudar, né? Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. Eu não consigo mudar. Ele me trouxe essa questão assim, né? Você já me disse, já me ensinou minha prática, já me disse o que eu tenho que fazer, mas eu ainda não estou conseguindo, né? Ele me trouxe essa pergunta. E é uma coisa que eu escuto de muitas outras pessoas, já escutei muitas vezes. Essa semana, inclusive, num outro atendimento, surgiu de novo esse tema. Né? O que acontece que a gente entende, sabe o que tem que fazer, mas não consegue realizar. É sobre isso, assim, tá? Que a gente vai falar hoje. Se você sente isso daí, escreve aí pra mim, né? Que isso você já experimentou. Eu sei, estudo muito, já li muito, mas eu não estou conseguindo realizar, né? Não estou conseguindo mudar. Isso é algo realmente muito comum, tá? Que dentro da esfera assim da nossa mente, né, do nosso comportamento, a gente estranha o fato da gente ter um entendimento, mas não conseguir realizar. Agora, se a gente pegar outros exemplos, a gente, a nível de corpo, né, vai ficar mais evidente, mais fácil da gente entender um dos aspectos que eu quero trazer aqui para vocês, que é o aspecto da fisiologia, tá, da própria mente. Vamos pensar assim, vamos pensar a nível de corpo, tá? Digamos que você vê alguém fazendo um movimento de pular sobre uma cadeira, né? Ela dobra os joelhos, né? E dá um pulo ali sobre uma cadeira. E você fala assim, beleza, eu consegui entender como a pessoa faz. E você vai lá, você nunca pulou, é uma coisa nova ali para você, né? Você já viu muitas vezes, né? Então você, não, eu sei como faz. Eu vi a pessoa fazer, vi várias vezes a pessoa fazer aquilo, e você vai lá e não consegue. A gente sabe que não consegue porque você não teve um treinamento, né, para que o seu corpo tivesse a habilidade, né, de realizar aquele salto. Fica evidente isso para vocês? Isso é muito natural da gente perceber. Por mais que você entenda como se faz um movimento, se você não fez o treinamento gradual para desenvolver a habilidade de realizar tal movimento,
Por mais que você tenha decorado na tua mente como que você faz aquilo, você não vai conseguir fazer. Isso é muito fácil da gente perceber, né? Confirma aí pra mim, é ou não é fácil da gente perceber? Como que a gente faz aí, a nível de corpo, né? Pensa aí comigo, digamos que eu vi, e isso é importante, vai ser sim necessário, né? Que eu veja alguém fazer, que eu entenda como se deve fazer a nível intelectual. Mas se eu ficar só com esse entendimento, vendo vídeos de pessoas pulando, vendo outras pessoas pulando, eu nunca vou conseguir pular. E eu posso chegar nesse ponto, pô, mas eu já vi tanta gente pular, eu sei como é que pula, por que que eu não consigo pular? Por que, meus amigos e amigas, que você não consegue pular? Porque você não fez um treinamento eficiente para desenvolver as condições para conseguir pular. Como que a gente faria daí nesse caso? Você ia pegar um treinador físico, né, que sabe como desenvolver, né, a habilidade de salto, e ele te dá então treinamentos para que você conseguisse realizar aquele tal salto, tá? Ou uma corrida, uma maratona, né? Tudo vai ter um processo gradual que vai ser conduzido por alguém que sabe como percorrer tal processo, e aí você vai começar de pouquinho, né? Você não vai começar a pular uma cadeira alta, nesse exemplo que eu estou dando. Não, a pessoa vai vir e vai dizer para você assim, ó, vamos ter que começar a trabalhar só um pouquinho de mobilidade de joelho. Desce, dobrando o joelho e estica, né? Dá um saltinho pequeno aí onde você tá. Talvez você vai ficar uma semana, duas, dando pequenos pulinhos, né? Pequenos pulinhos até um momento de você poder, né, pular talvez um banquinho dessa altura. E aí então o treinador vai te passar esse treinamento. Agora você vai então treinar pular este banquinho. Você fica mais 2, 3 semanas pulando aquele banquinho. Depois de um bom tempo, né, onde você está educando o teu corpo para aquele movimento ali específico, vai chegar o dia que você vai conseguir pular a tal cadeira, porque você fez um processo gradual de desenvolvimento dessas condições. Na mente não é diferente, tá? A gente vai precisar ter um processo, né, de treinamento gradual, né, para o desenvolvimento daquela habilidade, daquela condição. Então você pensa assim, eu já sei que eu tenho que fazer uma prática de concentração todos os dias. Aí você está com a ideia ali, né, de uma prática de concentração de meia hora, tá? Enfim, num horário cedo da manhã, né? Talvez você já esteja pensando em algo que está lá distante, como pular uma cadeira alta, né? E sozinho, possivelmente você não vai conseguir entender qual que é o processo gradual para chegar aqui nesse lugar aonde eu quero chegar. Aí a gente precisa, assim como no corpo, de um bom educador físico, né? Na mente a gente precisa de alguém que tenha um conhecimento sobre a mente, tá? Assim como alguém que tem um bom estudo e boas experiências aí, né, com a abordagem tradicional do yoga, que é psicologia, que é um caminho de autoconhecimento, tá? Para a pessoa poder analisar, olhar para você e dizer assim, opa, pera, como é que está a tua condição? Que não é qualquer, as pessoas são diferentes, né? Então a pessoa que quer pular, eu vou ter que olhar como é que está essa condição de perna, de mobilidade, porque o processo inicial para cada pessoa é diferente, né? Então a gente precisa analisar um a um para ver onde é que você está, aonde que você quer chegar, aí a gente cria o plano, né, para ir desenvolvendo um treinamento para que a tua condição vá melhorando para que você chegue lá. Né? Muitos alunos e alunas chegam para mim assim com essas ideias, com interesses, né, de o desenvolvimento de uma boa capacidade de meditação, de concentração, e com essa ideia de eu quero meditar 1 hora por dia. E muitas vezes a sugestão que eu vou dar ali é, não, pega um horário que é horário que é fácil para você. Ah, não, eu quero meditar 4 horas, 5 horas da manhã. Não, que horário que é fácil para você hoje? Ah, antes do almoço eu tenho um tempo, é fácil. Então, você vai começar antes do almoço, vai fazer 10 minutos de algo muito simples ali, talvez, de relação ali, de concentração junto com o corpo, né? Ou algum canto. A gente vai ter que conhecer a pessoa, né? Para saber quais são os interesses que a pessoa tem, para saber qual que é o momento inicial daquela pessoa específica. Aqui vai ficando bem evidente, né, o porquê que a abordagem clássica do yoga ela é individualizada. Porque as pessoas são diferentes, elas são singulares, e para que a gente consiga levar uma pessoa do ponto A ao ponto B, a gente precisa olhar para a pessoa em si. Tá ficando claro aí qual que é o problema da questão de eu entendo, mas não consigo fazer?
Acho que vai ficando evidente, né? Porque a gente vai criando ideias de ideais, né, e de objetivos que são genéricas. Que é um texto que eu li, é um vídeo que eu vi, né? Por isso que, inclusive, é delicado, é difícil isso aqui, né? De vídeo na internet. Porque é tudo muito genérico. E aquela ideia fica na minha mente, mas eu não tenho conhecimento, a habilidade, né? Para saber como manejar esse processo todo efetivo de melhora da minha condição. E aí eu fico perdido, né? A gente fica perdido, assim, cheio de livros decorados, mas nada muito bem realizado, tá? Porque a gente não está entendendo como realizar esse processo gradual. Isso não se faz sozinho, tá? É muito difícil de fazer sozinho. A gente precisa de alguém olhando de fora, uma pessoa que tem um bom tempo de percurso ali, para poder ajudar a gente. Pensa na tua área, né? Por exemplo, a área que você trabalha. É assim também, né? Você quer lidar com questões legais, você vai precisar de um advogado para te ajudar, saber por onde começar, né? Quer construir uma casa, precisa de ajuda de alguém que estudou para isso. Com relação ao nosso processo de autoconhecimento, não é diferente. A gente acha que é diferente e fica se batendo por isso. Mas não é diferente. A gente precisa de ajuda. E não é no sentido de eu ficar dependente, pelo contrário. Eu preciso de ajuda de alguém que sabe, que está percorrendo aquilo, que está dedicado àquilo, para me ajudar a desenvolver a minha própria independência, né? É o auxílio dentro desse processo. Aí eu vou conseguir encontrar um processo gradual que vai realmente me levar à realização, né? Daquilo que vai ser necessário, que eu estou buscando para a melhora das minhas condições internas, alimentares, emocionais, tá? Sociais. Então, eu preciso identificar esse processo gradual. Senão, eu vou ficar apenas acumulando um monte de teoria, mas eu não vou chegar na realização concreta, né, de nada. Faz sentido isso para vocês? Quero saber como é que está chegando para vocês essa reflexão que eu estou trazendo aqui, né, de uma forma espontânea, né, e tentando ser o mais simples possível. E aí tem um outro ponto importante, né, que já está na minha fala, mas eu vou detalhar um pouquinho mais. Nesse encontro que eu tive com uma aluna agora essa semana, né, a gente conversou sobre isso, e aí me veio um exemplo interessante, né, que é o seguinte: sabe quando você tá afim de comer um bolo, né? Puxa, eu quero muito comer um bolo, né? Um bolo gostoso, assim. Como é que você faz? Você vai inventar do zero, né? Como é que faz para comer um bolo? A gente precisa de heranças ali de conhecimento, né? Que nos dizem, ó, você vai precisar de farinha, alguém já inventou como é que faz a farinha, né? Vai ovo, o que mais que vai no bolo aí? Comentem comigo, vai ovo, vai açúcar, né? Talvez uma fruta, bolo de banana, tá? Fermento, né? Então eu já tenho uma herança de conhecimento ali ancestral que nos disse como é que faz um bolo, né? E já preparou, já desenvolveu os ingredientes para que seja possível fazer um bolo. Beleza. Então eu vou lá e eu busco uma receita. Então tá. Vai adiantar se eu só pegar a receita? Ah, eu quero comer um bolo. Eu fui lá e peguei uma receita. Aí eu pergunto assim: você sabe fazer bolo? Fala, eu sei. O que adianta? Se você tem a receita, você já leu a receita, mas você não fez o bolo. Não, você não sabe fazer o bolo, né? E assim, você não está experimentando o bolo. Então esse conhecimento é muito frágil. Tá? Aí daí eu vou lá e pego outra receita, né? O que a gente faz é isso, eu pego uma receita, eu pego outra receita, eu vou acumulando receitas, mas eu não faço o bolo. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essa receita, eu vou lá e faço o bolo. E o que vai acontecer? Talvez você erre, é a primeira vez que você está fazendo bolo. Vai ser mais fácil se tiver alguém te ajudando, né? Alguém que já faz por muito tempo. De novo a questão ali, né? Do processo de atendimento e de auxílio. Mas mesmo com a ajuda de alguém, é a primeira vez que você está fazendo, talvez você erre. Então não é numa primeira vez. Aí você vai de novo, de repente você está fazendo o bolo sem a receita, né? Porque você vai desenvolvendo aquela habilidade, aquele conhecimento experiencial. Você está experimentando, você tem a receita, você aplica a receita, né? E aí você vai aplicar a receita, vai fazer o bolo, vai errar, vai queimar o bolo uma hora, né, errou o ingrediente por algum motivo ali, até o ponto que devagarinho você consegue acertar a receita e aí você come o bolo. Legal, já experimentei. Puxa, eu não só sei fazer, tenho a receita, consegui fazer, aprendi, eu comi o bolo. O que costuma acontecer? Aqui é comum, aqui em casa, né, pelo menos, né? Acontece o seguinte: você fez aquela receita, você comeu, tá gostoso, mas você fala, acho que pro meu gosto tá muito doce. Aí você adapta aquela receita ainda, né? Porque talvez para você não vai funcionar ficar fazendo aquele bolo daquele jeito.
ou porque aquela receita está muito doce, ou porque você prefere cenoura do que banana, maçã do que banana, né? A receita ali era de banana. Ou seja, para que você consiga sustentar, né, o fazer este bolo na tua rotina e aquilo tá te fazendo bem, você vai precisar adaptar conforme as tuas necessidades, os teus interesses, né? E esse é um ponto importante. Porque se você não adapta, logo você não continua mais fazendo aquele bolo. E aí você não vai mais experimentar o sabor daquele bolo doce. Porque estava doce demais, e aí você deixa de fazer, né? Claro que esse exemplo aqui é simples, talvez, é fácil de ver, né? Então, tá claro que eu vou alterar ali a receita para ficar bom para mim, e aí eu consigo sustentar aquilo. Mas no processo de autoconhecimento, ele é igual. A gente pega uma receita de fora, muitas vezes, né, de um texto, por mais confiável que seja o texto, tá? Claro, texto clássico do yoga, um texto muito seguro, muito confiável, né? Muito direto, muito claro. Mas é a receita que vem dali, ela precisa ser digerida e adaptada para nós, para que aquilo possa servir o nosso cotidiano. Não vai funcionar se eu tentar repetir aquela receita exatamente do jeito que ela está ali sendo descrita. Porque você é um indivíduo, né, cheio de interesses, de necessidades, de gostos pessoais, né? Aí, por exemplo, vem alguém e te passa um mantra, né, um canto. Você nem tem vínculo nenhum com a Índia, né, ou com tradição védica. Talvez você nem tenha relação nenhuma com divindade, nem acredita nisso. E aí então não é para você? O autoconhecimento, né, a partir do yoga? Claro que é. É a aplicação que está feita de forma equivocada, né? Talvez o professor não está tendo sabedoria, né, para digerir e adaptar para você, e aí a coisa não funciona, e aí você não experiencia, não consegue sustentar aquele processo na tua vida. E o que acontece quando eu sei, mas não experimento, e eu não experimento? O que vai acontecer? Eu não me transformo. Então eu preciso conhecer, mas eu preciso conseguir experimentar. Para experimentar eu preciso de adaptações, né? De uma certa flexibilidade aqui, tanto em processo gradual quanto de adaptação mesmo às questões singulares do indivíduo, para que a partir dessa experiência repetida eu chegue na transformação. Então ali talvez o mantra não funcione para você, né? E você precisa desenvolver esse relaxamento, essa entrega. Não, mas isso aqui não funciona para mim, o que algum professor me disse, né? O yoga clássico nem nos obriga a nada, né? Nem tem nada específico nesse sentido. Você precisa fazer um mantra. Não. Ele é um caminho que vem para ajudar a gente a se desenvolver em direção à sabedoria e à maturidade. Então, para um, talvez o mantra seja bom, para o outro, talvez vocês vão parar aqui e olhar para a natureza, né? Contemplar os pássaros, contemplar, né, o sol, né, as plantas. E essa vai ser talvez a minha prática. Para um talvez seja um canto em português, né? Alguma pessoa tem um vínculo cristão, ela vai gostar de fazer uma oração cristã. A outra pessoa ali tem vínculo religioso com Umbanda e vai fazer cantos de ponto, de Umbanda, né? As pessoas são diferentes, a gente precisa de adaptações na receita para que aquilo nos leve à experiência, para que a experiência nos transforme. Percebe aqui o quanto é importante, assim, né, essa adaptação, essa inteligência para que o processo seja gradual, individualizado, para que ele realmente possa gerar transformação. Aí a gente vê a importância de não apenas saber, né, mas saber e ter uma boa condução, né, para que a gente possa experimentar. Porque se você só ficar olhando para a maçã, não morder e não saborear, ela não vai preencher o seu estômago e você não vai se saciar. E nos nossos processos mentais é igual. A gente precisa contemplar o conhecimento com o auxílio de alguém a adaptar aquilo para o nosso processo de condição e de contornos individuais para que a gente consiga saborear e então aquilo nos satisfaça e então nos transforme. Tá? Como é que tá aí para vocês? Tá fazendo sentido? Tá surgindo alguma dúvida? Deixo aberto aí um espaço, tá? Para vocês fazerem perguntas, colocarem qualquer coisa que esteja surgindo aí. Fiquem bem à vontade, tá? Não tendo perguntas, se quiserem fazer alguma pergunta depois, também fico à disposição. Isso evidencia, tá? Porque que
Bom, tem uma perguntinha. Quanto tempo para evoluir numa prática? Então, Aline, não, de novo aqui, olha aqui, né? Pensa assim, a gente tem 3 pessoas, tá? Vamos pensar, não sei se você pegou o exemplo que eu estava dando ali, digamos que eu quero, qual que é o objetivo da prática, né? Eu melhorar a minha condição mental, fazer com que eu consiga experimentar uma realidade maior, experimentar paz, tá? Vamos pensar assim, tem esse objetivo. Vamos pegar um exemplo mais simples, corpo. Eu quero conseguir pular uma cadeira de 1 metro de altura. Aí você me diz, quanto tempo para evoluir numa prática para eu conseguir fazer isso? Temos 3 pessoas. Uma pessoa tem 1,20 m, tá? E ela está obesa. Outra pessoa tem 2 metros e ela é muito magra. Outra pessoa, ela tem 1,60 m e ela já pratica atividade física há um bom tempo. Quanto tempo para evoluir numa prática? É diferente para cada uma dessas pessoas, né? Ou seja, a gente não consegue dar uma resposta muito cravada, porque as pessoas são diferentes. Agora, tem coisas assim dentro de um processo de desenvolvimento que até que são rápidos, né? A gente vai dizer assim, se você conseguir ter confiança na relação com o professor ele escolheu uma prática que ela é individual, que ela é bem adaptada para você, às vezes, né, se aquilo for bem feito ali, a gente já vai sentir alguns efeitos de evolução em poucos dias. Tem alguns desenvolvimentos que eles são relativamente rápidos para a gente perceber, porque existe aqui um esforço, né, em estar desenvolvendo foco, em estar desenvolvendo uma relação íntima com a gente mesmo. Então, algumas das coisas a gente começa a experimentar em pouco tempo. Tá? Outras coisas levam muitos anos. Tá? Então a gente nunca vai parar de praticar. A gente vai continuar evoluindo a vida inteira. Então depende muito do que a gente está vendo. Então, só respondendo de forma simples, algumas evoluções vêm rápido, em poucos dias. Talvez até no mesmo dia a gente já sinta alguma coisa, tá, de evolução ali na nossa própria prática, porque ela foi bem construída e bem orientada. Outras coisas vão levar meses, algumas outras talvez anos, mas tudo isso é muito individual, tá? Responde? Se não responde, pode detalhar um pouquinho mais a pergunta, que eu desenvolvo um pouquinho mais com vocês. Mais alguma dúvida que vocês tenham aí? Aqui eu acho que está ficando claro, né, o porquê que a abordagem clássica, tradicional, né, de yoga, dentro de uma linhagem tradicional, né, que vem de gerações de professores com a qual eu estou vinculado, linhagem de Krishnamacharya e Desikachar, né? Então eu tenho meu professor, que é o George Knack, que tem sua professora hoje, que é a Lata Satish. Ele foi aluno durante muito tempo do Desikachar. Você pode pesquisar, esse é um grande nome aí, né, do yoga. Dentro da abordagem tradicional, né, a gente vê muito a importância, a necessidade de que o caminho ele aconteça através da relação 1 a 1. É um processo individualizado para que os processos terapêuticos de autoconhecimento, para que as práticas sejam construídas de forma efetiva, né, dentro de um processo ali individualizado. Fica bem evidente isso aqui, né, em tudo que eu trouxe. É uma coisa importante da gente ir compreendendo, porque o yoga moderno ele se distanciou bastante disso, né? Então a gente vê muita prática assim mais de grupo, né, uma coisa mais generalizada, onde você tem que se adaptar. E na realidade não é o aluno que tem que se adaptar ao professor ou ao método. É o professor que tem que se adaptar ao aluno para que seja efetivo e possa gerar transformação. Eu realmente tenho né, não só eu, mas todos os professores dentro dessa abordagem, nós temos como uma missão conseguir ajudar as pessoas a entenderem a importância disso, né? De que é responsabilidade do professor adaptar os conhecimentos ao aluno para que seja realmente efetivo aquilo. Senão vai ficar assim, como a gente sente, né? Muito conhecimento solto que não transforma, porque não está sendo individualizado. E se não for, não vou conseguir levar ninguém do ponto A ao ponto B, porque eu não estou olhando para as condições específicas dela, tá? Se você se interessar, né? Se vocês que estão assistindo se interessarem em conhecer um pouco mais da abordagem ou querem marcar uma consulta, né, um atendimento individual aí, sem compromisso, para conversar um pouquinho comigo, tem o link na minha bio, tá? Preenche um formuláriozinho lá para atendimento individual, que a gente marca uma conversa e vê se, né, é o momento de vocês, se vocês estão interessadas, né, preparadas para isso. Fico à disposição, tá bom? Como é que fica aí, pessoal? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? É online sim, Aline. Atendimento individual online. A gente consegue fazer muita coisa online, né? A gente teve essa adaptação aí depois da pandemia.
E dentro da abordagem tradicional, como envolve a psicologia, né? Não é só condução de prática, a gente tem todo um processo ali de conversa, a gente tem que se conhecer muito, né? A gente consegue fazer tudo assim de forma online. A parte prática também é ensinada ali online, leva um pouquinho mais de tempo do que seria no presencial, mas funciona super bem. A gente que tem experiência, né? Sabe como manejar, como observar, tá? Então, esse é um ponto positivo também, que a gente consegue atender pessoas no mundo todo, né? A abordagem da psicologia do yoga, né? Essa abordagem tradicional, ela vem da linhagem de Krishnamacharya e Tekavadizikacharya. Não é a única linhagem clássica, tá? Mas a gente está falando aqui do yoga clássico, que é um yoga que prevê o desenvolvimento de maturidade e sabedoria. É um caminho muito completo de autoconhecimento. Tá? O yoga, né, em si mesmo, ele é um caminho completo, tá, de autoconhecimento. Então você citou o taoísmo, né? Então provavelmente você está buscando alguma coisa realmente voltada para o autoconhecimento, porque o taoísmo ele é bem voltado para essa área da filosofia, né? Então o yoga ele carrega dentro de si toda uma filosofia, tá, tradicional, que a gente tem como termo para isso, os textos, e o termo para a filosofia é o Samkhya, tá? O Samkhya Karika é a filosofia do yoga. Então o yoga é filosofia, os textos clássicos do yoga falam sobre a mente, falam ensinam como reduzir o sofrimento, como desenvolver paz, clareza. Então o yoga é psicologia, tá? E é um processo então terapêutico muito completo, um processo de estudo de autoconhecimento muito completo. Fala sobre a mente, fala sobre a espiritualidade, fala sobre a eliminação do sofrimento, fala sobre, né, tem também a relação ali das práticas formais, que esse é um diferencial que a psicologia do yoga tem, né? Nossa psicologia moderna, ela agora está começando a olhar para a importância de desenvolver a qualidade da mente para aprofundar, tá, os processos de autoconhecimento. Algo que o yoga já fala há milhares de anos, né? Então nós temos as práticas como elementos para auxiliar na melhora da qualidade mental, principalmente para que o processo de Jnana Yoga, como, né, o Alex comentou aqui, o processo de estudo e de autoconhecimento, ele possa ser aprofundado. Para isso são as práticas. Elas servem também para a manutenção da saúde, que é mais uma completude, né, desse trabalho integral que o yoga faz, mas não é o objetivo principal. O objetivo principal da prática de yoga é melhorar a mente, para que a gente consiga caminhar mais profundamente em direção ao bem-estar, à paz, à clareza, ao contentamento, tá? O yoga, então, ele é um caminho de autoconhecimento muito completo, tá? Que envolve terapia, estudo e prática, tá? Como é que tá aí? Deu para esclarecer? Então ficou à disposição aí. Se quiserem perguntar um pouquinho mais, temos mais um tempinho ainda. Acho que respondi você, né, Alex? Se eu trabalho com Jnana Yoga, sim, tá? A abordagem clássica do yoga, ela é uma abordagem integrativa, tá? Ela é integral. A gente tem todos esses termos, né, que são apresentados, que acabam ficando separados, tá? Jnana Yoga, Hatha Yoga, né? Eu evito usar um pouquinho esses termos aqui no meu Instagram para não confundir, mas é como se eu dissesse assim: Yoga é autoconhecimento, tá? Yoga é autoconhecimento e melhora da qualidade mental. Yoga é isso, busca de sabedoria e qualidade mental, tá? Vamos pensar assim? Daí tem termos que dizem assim: como que eu busco sabedoria e qualidade mental? Eu busco sabedoria e qualidade mental através do corpo, Hatha Yoga. Eu busco sabedoria e qualidade mental através do estudo, Jnana Yoga. Eu busco sabedoria e qualidade mental através da meditação, Dhyana Yoga. Então, eu busco sabedoria e qualidade mental através da devoção, Bhakti Yoga, tá? E por aí vai, tá? Vai longe isso daí. O yoga clássico, ele é uma visão profunda e essencial, que integra todos estes caminhos de yoga. E aí a gente, como professor, né, a gente precisa ter uma visão, né, do aluno, para que a gente consiga ver assim, qual é o caminho dessa pessoa. Tá? A pessoa vai querer cantar mais, vai querer ter mais devoção, vai querer trabalhar um pouquinho mais o corpo, tá? Então não é o aluno que se adapta, né? Tipo, eu estudo Jnana Yoga, então você vai ter que estudar. Não, eu conheço o yoga clássico de uma forma profunda, o professor, né? Eu vou abordar de uma forma que lhe sirva para o teu bem, para o teu processo, de uma forma bem pessoal. Né? A questão dos mudras, né? Que a Aline tá trazendo, né? Mais uma questão que está presente, né? Uma técnica, né? O uso de... Tem o mudra clássico, né? São o uso de contrações específicas nas posturas.
tá? Tem um objetivo bem específico aí na melhora ali da qualidade da respiração, né, dos sistemas orgânicos, tá? Da concentração. Muitas vezes também o termo mudra está relacionado aos selos de mãos, né, que são questões bem simbólicas. Então isso de forma tradicional às vezes é muito utilizado na meditação como símbolo, né? Que nem, por exemplo, eu vou rezar e aí eu coloco as mãos para cima para poder me conectar com isso de uma forma um pouquinho mais profunda, tá? Eu vou tentar, não vou entrar muito aqui, tá? Nesse ponto, para não confundir tanto o tema, tá, de hoje. Mas em essência, até completando a resposta aqui, né, as posturas e o corpo, até mesmo os gestos, né, eles estão ali para facilitar, sim, principalmente os processos iniciais, tá? Mas não que isso vai ser abandonado depois, tá? Porque é muito mais, vai dizer, não é mais fácil você perceber o teu corpo do que você ficar aqui refletindo em coisas sutis. Então o corpo ele serve como uma referência, como uma âncora, para que a mente possa se segurar e se desenvolver, para que eu possa melhorar a qualidade da minha mente através da relação com o meu corpo, para conseguir conectar de uma forma mais tateável, saborear, né? A gente está falando de saborear. Então eu uso o meu corpo para saborear a atenção no meu corpo. E assim a minha mente vai melhorando, até o ponto que eu vou conseguir fechar os olhos, né, mais sensível, e meditar sem um estímulo aqui, né, que leva a minha mente para um lugar de concentração. Tá? Então o corpo ele é um processo assim de desenvolvimento, né, da sensibilidade mental. Ajuda muito nos processos iniciais, mas a gente vai precisar trabalhar com isso a vida toda, né, porque é uma forma de a gente estar mantendo cuidado com a nossa mente, para que ela permaneça sensível. Tá? Os gestos também vão entrar ali para ajudar, né, a conectar a mente com ali um propósito que foi escolhido para nossa reflexão. Tá? Oi, Budinho. Ainda oi pro pessoal aqui, ó. Esse é o gatinho da casa. É um gatinho caolho, tá? Perdeu um olho esses tempos. Mas tá tudo bem. Tranquilos? Tranquilas? Fico à disposição ao longo do tempo aí, tá? Quem quiser depois fazer mais alguma pergunta aí no meu direct, fico à disposição. Quiser marcar um atendimento individual ali sem compromisso, tem o link na bio, clica lá, preenche o formulário, tá? Para entrar na lista de espera para as vagas, pra gente marcar um encontro aí sem compromisso. Tá? Tem um curso completo também que eu apresento, o link tá na bio. Você pode assistir a aula gratuita ali, ver se o curso faz sentido para vocês, tá? É um curso que tá com valor que eu acredito ser mais acessível, tá? Para quem quer conhecer um pouco mais da sabedoria do yoga, estudar um pouco mais, tá? Um curso que eu apresento de forma simples também, termos simples, tem bastante exercício prático para que vocês consigam desenvolver de uma forma realmente experiencial os conhecimentos. Então, se quiser também conhecer, clica ali no link da bio, tá? O curso é a Essência do Yoga. Qualquer dúvida fica à disposição. E é isso, espero vê-los e vê-las aí aqui no Instagram, na próxima live. Eu vou tentar fazer toda quinta-feira, né? Então toda quinta-feira que der, nós teremos uma quinta-feira de sabedoria aqui, tá? Com essas lives aí, trazendo temas a partir da sabedoria do yoga, beleza? Sempre um dia antes ou dois eu aviso o horário que vai ser, tá? Um abraço para vocês e até o próximo encontro aí. Tchau, tchau.